O caso do menino do Acre, o dia em que Bruno Borges desapareceu. Era segunda-feira, 27 de março de 2017, em Rio Branco, capital do Acre. O dia amanheceu como tantos outros. O calor típico da região já se fazia presente nas primeiras horas da manhã, e a cidade seguia sua rotina silenciosa, distante dos grandes centros, onde notícias costumam nascer e morrer sem chamar muita atenção nacional. Naquele momento, ninguém imaginava que poucas horas depois, o nome de um jovem até então desconhecido ultrapassaria os limites do estado e se espalharia por todo o Brasil. Dentro de uma casa comum, em um bairro residencial, estava Bruno Borges. Bruno tinha 24 anos. Era estudante de psicologia, introspectivo, reservado, conhecido por ser inteligente, educado e extremamente curioso. Desde muito jovem, demonstrava interesse por leitura, filosofia, comportamento humano e temas considerados profundos para alguém da sua idade. Não era alguém que chamava a atenção pelo excesso, mas pelo silêncio. Para a família, Bruno era um jovem tranquilo. Não se envolvia em confusões, não tinha histórico de violência, não fazia uso conhecido de drogas, não tinha dívidas, não enfrentava conflitos aparentes. Sua vida, vista de fora, seguia um caminho previsível: estudos, rotina doméstica, projetos acadêmicos. Mas havia algo que poucos conheciam de verdade. O mundo interior de Bruno era vasto, complexo e silencioso. Naquela manhã, Bruno saiu de casa dizendo que voltaria em breve. Não levou mala. Não se despediu como quem vai embora para sempre. Não deixou bilhete. Não fez ligações estranhas. Não demonstrou ansiedade, medo ou pressa. Era apenas mais uma saída comum. O problema é que ele não voltou. As horas passaram lentamente. No início, a família não se preocupou. Atrasos acontecem, compromissos se estendem, conversas se prolongam. Mas conforme o dia avançava e o celular de Bruno permanecia desligado ou fora de área, o incômodo começou a crescer. Onde ele estava? O primeiro sentimento não foi pânico. Foi estranhamento. Bruno costumava avisar, sempre. Era cuidadoso, previsível, respeitoso com os horários. Aquela ausência não combinava com ele. Quando a noite caiu e nenhuma notícia apareceu, a preocupação deixou de ser silenciosa. A família começou a ligar para amigos, colegas da faculdade, conhecidos próximos. Ninguém havia visto Bruno. Ninguém falara com ele. Ninguém sabia dizer para onde ele tinha ido. O silêncio começou a pesar. Naquela mesma noite, a sensação de normalidade se rompeu. O que antes parecia apenas um atraso começou a se transformar em algo mais inquietante. A ausência de Bruno não tinha explicação simples. No dia seguinte, as buscas começaram. Hospitais foram procurados, delegacias foram acionadas, amigos foram questionados. Nada, nenhum registro, nenhuma pista, nenhuma testemunha que pudesse dizer: eu vi Bruno depois daquele dia. Era como se ele tivesse desaparecido sem deixar rastro. Mas o que ninguém sabia naquele momento é que a história de Bruno Borges não se tornaria conhecida apenas pelo seu desaparecimento, e sim pelo que seria descoberto dentro do lugar mais íntimo da sua vida, o seu quarto. Naqueles primeiros dias, a família ainda acreditava que encontraria o jovem rapidamente, que ele apareceria, explicaria tudo e a vida seguiria. Não havia ainda medo real de morte. Havia preocupação, sim, mas também esperança. Essa esperança começou a se desfazer quando perceberam algo inquietante. Bruno não havia levado absolutamente nada que indicasse uma viagem ou fuga. Nenhuma roupa extra, nenhum dinheiro significativo, nenhum documento, nenhuma mochila, nada. Era como se ele tivesse saído apenas para uma tarefa simples e sido engolido pelo tempo. A polícia foi oficialmente comunicada.
Um boletim de ocorrência foi registrado. O caso passou a ser tratado como desaparecimento. Mas naquele ponto não havia indícios de crime, nem de fuga planejada, nem de sequestro. Apenas um jovem que não voltou para casa. E às vezes é exatamente isso que torna uma história mais perturbadora. Porque quando não há sinais de violência, não há pedidos de resgate, não há testemunhas, não há despedidas, o vazio começa a ser preenchido pela imaginação. E a imaginação sem limites costuma ser cruel. O nome Bruno Borges ainda não estava nos jornais. Ainda não era tema de vídeos, debates ou teorias. Era apenas um nome repetido com angústia dentro de uma casa no Acre. Mas isso estava prestes a mudar, porque em poucos dias uma descoberta transformaria aquele desaparecimento silencioso em um dos casos mais enigmáticos da história recente do Brasil. E tudo começaria quando alguém decidisse abrir a porta de um quarto que permanecia fechado. O quarto fechado e a descoberta que chocou o Brasil. Nos primeiros dias, após o desaparecimento de Bruno Borges, as buscas continuaram. A polícia, embora sem pistas concretas, fez o que pôde. Delegados e investigadores começaram a fazer o que é costumeiro: entrevistar amigos, procurar em hospitais, conversar com os vizinhos. Mas a cada passo ficava claro que nada ali era simples. Não havia registros de Bruno nos locais em que ele poderia ter ido. Não havia mensagens, não havia ligações. Apenas o vazio. Foi então que, quase uma semana depois, a família decidiu abrir o quarto de Bruno. Algo parecia errado, algo que precisava ser explicado. Uma necessidade de entender o que Bruno estava realmente fazendo. Algo não batia, e a ideia de que o desaparecimento poderia ser parte de um plano mais profundo começava a se formar. Bruno era um estudante, mas também um pensador, sempre com livros sobre filosofia, psicologia e até teorias conspiratórias. Sua natureza introspectiva e seu gosto por questões profundas o tornavam um jovem incomum, com uma mente inquieta. Mas ninguém na família poderia imaginar o que realmente se escondia nas quatro paredes do seu quarto. Ao abrirem a porta, o que a família encontrou foi algo que ninguém estava preparado para ver. O quarto estava repleto de símbolos misteriosos. As paredes estavam cobertas por desenhos geométricos, fórmulas matemáticas, frases enigmáticas e códigos difíceis de decifrar. O que parecia ser uma típica decoração de um jovem estudante virou um campo de estudos ocultos. Entre as anotações, livros empilhados e folhas de caderno, estava uma estátua de Giordano Bruno, um filósofo e matemático do século XVI, que havia sido condenado à morte pela Igreja Católica por suas ideias revolucionárias. A escolha de Giordano Bruno não foi acidental. Ele representava o pensamento livre, desafiador e crítico, um reflexo claro da personalidade de Bruno. A presença da estátua de Giordano Bruno foi a primeira pista clara de que o jovem estava imerso em algo muito maior do que apenas livros de psicologia e filosofia. Além disso, havia um número significativo de cadernos criptografados e escritos à mão, com frases e palavras que pareciam desconexas, mas que, ao serem analisadas mais a fundo, pareciam fazer parte de um sistema de pensamento fechado. Muitas dessas mensagens estavam em latim, outras em linguagens enigmáticas, e algumas delas pareciam simplesmente impossíveis de compreender. Entre os escritos estava o que parecia ser o esboço de um plano maior. Muitos se perguntavam: por que Bruno, um jovem estudante de psicologia, estava tão obcecado por simbologia e filosofia oculta? Qual era a mensagem que ele queria passar? Aquele quarto não era apenas o reflexo de um jovem curioso e estudioso, mas de alguém que estava procurando algo. Algo maior, algo que não podia ser explicado facilmente,
À medida que a família vasculhava o quarto, o mistério se aprofundava. Não era apenas a decoração estranha que chamava a atenção, mas o emaranhado de pensamentos que Bruno parecia estar tentando organizar. Um homem que estudava psicologia não faria isso sem um motivo claro. Bruno estava construindo algo, uma teoria, uma filosofia, uma ideia que parecia ter um propósito. O fato de não haver nenhum indício de que Bruno havia planejado seu desaparecimento imediatamente levantou questões sobre o seu estado mental. Aquele comportamento poderia ser um reflexo de algum tipo de crise existencial? Ou Bruno estava em busca de algo mais profundo e espiritual? A escolha dos símbolos, a busca pela verdade e o questionamento das normas estabelecidas indicavam uma mente que estava se desafiando e tentando entender o mundo de uma maneira que ia além do convencional. A presença do filósofo Giordano Bruno nas paredes era mais significativa do que parecia. Giordano Bruno foi um homem que, em sua época, desafiou a igreja e a sociedade, defendendo o pensamento livre, a tolerância religiosa e a possibilidade de que o universo fosse infinitamente maior do que o conceito de Deus pregado pela igreja. Bruno foi condenado à morte por heresia em 1600. Sua morte queimando na fogueira foi uma simbolização do confronto entre o pensamento livre e a repressão dogmática da época. Bruno Borges, ao escolher esse filósofo como ícone para decorar seu quarto, parecia estar fazendo uma analogia com a luta por liberdade de pensamento. Mas a grande pergunta era, o que ele queria alcançar com isso? Estava ele tentando construir um novo sistema de pensamento? Ou estava buscando uma resposta para algo muito pessoal? Aquele quarto não era apenas um espaço físico, era um reflexo da luta interna de Bruno, um espaço onde ele parecia estar tentando organizar suas ideias, suas crenças, suas dúvidas e suas descobertas. Com as imagens do quarto agora circulando, o Brasil começou a se questionar. O que Bruno estava tentando dizer? As imagens começaram a ser compartilhadas em redes sociais, e logo especialistas e curiosos começaram a analisar cada detalhe do quarto. As teorias começaram a se multiplicar. Alguns acreditavam que Bruno estava envolvido com seitas ou movimentos ocultistas. Outros, mais céticos, viam as imagens como uma crise filosófica e intelectual em sua forma mais extrema. Mas a verdade é que ninguém sabia o que Bruno estava realmente buscando, e isso gerava um medo ainda maior. Será que ele estava sozinho nessa jornada de descoberta? Ou havia algo mais por trás de tudo isso? O quarto tornou-se o centro do mistério, mas algo ainda mais perturbador estava por vir. O caso explode na internet. Com a descoberta do quarto de Bruno Borges, o Brasil entrou em um frenesi de teorias e especulações. O mistério que envolvia o desaparecimento de Bruno, um jovem de 24 anos, estudante de psicologia e profundo admirador de filósofos e símbolos enigmáticos, agora estava sendo analisado e debatido por milhares de brasileiros. As imagens do quarto, com suas paredes cobertas de símbolos, códigos criptografados, frases misteriosas e a figura de Giordano Bruno, começaram a circular nas redes sociais. O que antes era uma busca desesperada da família por respostas, transformou-se em um fenômeno viral, com pessoas de todo o país tentando entender o que Bruno havia deixado para trás. A primeira grande onda de repercussão aconteceu nas redes sociais. A hashtag Cadê Bruno Borges se espalhou rapidamente, enquanto internautas tentavam desvendar os símbolos e fórmulas matemáticas desenhadas no quarto de Bruno. Cada detalhe parecia esconder um segredo, cada número uma pista. O Brasil inteiro estava tentando entender o que havia acontecido com o jovem.
O termo menino do Acre começou a ser usado para se referir a Bruno. Ele, que até então era um estudante desconhecido, agora se tornava um fenômeno nacional. As teorias sobre seu desaparecimento começaram a surgir a cada minuto. Bruno havia se envolvido com seitas secretas? Estaria ele fugindo de algo maior, uma busca por conhecimento superior, como os grandes filósofos e pensadores do passado? Ou, por outro lado, ele teria apenas desaparecido para se isolar, buscando respostas para questões pessoais que ele jamais conseguiria expor a outras pessoas? Foi aí que surgiram as primeiras teorias conspiratórias. Teoria 1. Seita ou ocultismo. Alguns internautas, particularmente os mais ligados a estudos sobre ocultismo e teorias de conspiração, começaram a sugerir que Bruno Borges havia se envolvido com seitas secretas. De acordo com essas teorias, os símbolos e códigos encontrados no quarto não eram meramente reflexões de seu interesse por filosofia, mas sinais claros de que ele estava envolvido em movimentos ocultistas. O fato de ele ter colocado uma estátua de Giordano Bruno no centro do quarto foi apontado como uma referência ao ocultismo e ao esoterismo. Para muitos, a escolha de Giordano Bruno, um filósofo que foi queimado na fogueira pela Igreja Católica por suas ideias revolucionárias sobre o universo, foi uma mensagem clara de que Bruno Borges queria desafiar normas estabelecidas e se conectar a ideias secretas. Esses teóricos acreditavam que Bruno havia se afastado do mundo para buscar respostas fora da visão convencional da sociedade, e que sua ausência era uma espécie de ritual de passagem, um sacrifício por algo maior. Muitos chegaram a associar o desaparecimento de Bruno à mística de Giordano Bruno, que acreditava em um universo infinito e em uma filosofia profundamente revolucionária, que desafiava os dogmas religiosos da época. Teoria 2. Fuga espiritual ou buscando verdade superior. Outro grupo de pessoas sugeria que Bruno Borges não estava fugindo para se esconder, mas estava em busca de algo mais profundo, algo que nem a família nem os amigos poderiam entender. O quarto de Bruno, com seus escritos e referências a filósofos, parecia ser uma manifestação de uma crise espiritual ou filosófica profunda. De acordo com essa teoria, ele havia se isolado para tentar entender as grandes questões da vida, da filosofia, do universo e da existência humana. Bruno era estudante de psicologia, e isso levou alguns a acreditar que ele estivesse explorando o poder da mente, ou até mesmo tentando entender dimensões ocultas da consciência humana. Os códigos que ele deixara eram vistos como uma espécie de manual, uma chave para desvendar segredos da mente humana ou do universo. A figura de Giordano Bruno, um pensador que defendia a liberdade intelectual e a busca por conhecimento além das limitações impostas pela Igreja, poderia ser a chave para entender o que Bruno Borges realmente estava tentando alcançar. Teoria 3. A fuga para se esconder de algo perigoso. Uma outra teoria que surgiu com força nas redes sociais foi a de que Bruno estava fugindo de algo mais perigoso. Para algumas pessoas, o desaparecimento de Bruno estava diretamente ligado a questões pessoais e familiares, possivelmente envolvidas com dívidas ou problemas com pessoas influentes. Segundo essa teoria, Bruno estava sendo perseguido por alguma entidade ou grupo poderoso, e seu desaparecimento teria sido uma forma de se proteger de algo que ele não conseguia enfrentar diretamente. No entanto, muitos se perguntavam por que ele não deixou nenhuma carta ou qualquer tipo de mensagem direta que explicasse a razão de seu desaparecimento.
Se ele realmente estivesse fugindo de algo, por que não compartilhou com ninguém o motivo de sua decisão? Por que deixar a família, amigos e conhecidos sem explicações? Enquanto as teorias se multiplicavam, a família de Bruno, especialmente sua mãe, Maria das Graças Borges, estava em um estado de desespero. Ela não conseguia entender o que havia acontecido com o filho. Para ela, Bruno sempre foi uma pessoa de caráter forte, mas nenhum sinal de desespero ou de crise emocional profunda havia sido percebido antes. Ele parecia estar em paz, embora profundamente imerso em seu mundo de ideias. Ela descreveu Bruno como alguém normal, que sempre gostou de estudar e ler, mas que nunca havia demonstrado sinais de querer desaparecer. Ela e a família procuraram pela cidade, entraram em contato com hospitais e delegacias, mas não havia resposta. O desaparecimento parecia não ter nenhuma explicação lógica. O que era até então um jovem em busca de respostas se tornava de repente uma figura enigmática. E agora, o que você acha disso? Você acredita que Bruno estava fugindo de algo maior que o levou a se esconder? Ou que ele estava em uma busca pessoal mais profunda e filosófica? Escreva suas teorias nos comentários e compartilhe com a gente o que você pensa sobre tudo isso. Essa história continua a ser um dos maiores mistérios não resolvidos do Brasil. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para acompanhar o desenrolar desse caso que, até hoje, não tem explicação completa, porque todo crime precisa ser solucionado. As teorias se consolidam e a investigação entra em zona cinzenta. Com o caso já espalhado por todo o país, a curiosidade deu lugar a algo mais denso, a tentativa coletiva de encontrar sentido. O desaparecimento de Bruno Borges deixou de ser apenas um episódio estranho e passou a ocupar um espaço incômodo entre o racional e o inexplicável. A cada nova análise do quarto, a cada nova interpretação dos símbolos, a história parecia ganhar camadas, mas não clareza. A polícia, pressionada pela repercussão nacional, intensificou as investigações. Delegados e investigadores analisaram o histórico de Bruno com mais profundidade. Conversaram novamente com amigos, colegas da universidade, professores, reviraram registros de internet, redes sociais, leituras recentes. O objetivo era simples: descobrir se havia um gatilho concreto, algo que explicasse por que um jovem sem histórico de conflito havia simplesmente desaparecido. Mas o que surgia era sempre o mesmo padrão: normalidade aparente. Bruno não tinha inimigos conhecidos, não devia dinheiro, não estava envolvido em atividades ilegais, não havia registros de ameaças. Seu comportamento, embora introspectivo, não indicava ruptura iminente. O que chamava a atenção, no entanto, era a intensidade intelectual com que vinha se dedicando a certos temas nos meses anteriores ao desaparecimento. Livros de filosofia antiga, psicologia profunda, simbologia, numerologia e textos sobre consciência humana ocupavam grande parte de seu tempo. Amigos relataram que Bruno falava com entusiasmo sobre ideias complexas, mas raramente explicava tudo. Parecia sempre pensando alguns passos à frente, como se estivesse montando um quebra-cabeça que só ele conseguia ver por inteiro. Esse detalhe alimentou uma nova vertente de teorias, a de que o desaparecimento não foi um surto, nem uma fuga desesperada, mas um projeto pessoal cuidadosamente planejado. Especialistas começaram a ser convidados para opinar. Psicólogos analisavam à distância os escritos do quarto e alertavam para um risco comum em mentes altamente reflexivas.
o isolamento intelectual extremo. Quando alguém passa a viver mais no mundo das ideias do que na realidade cotidiana, a fronteira entre experimento pessoal e autossabotagem pode se tornar tênue. Outros especialistas, porém, discordavam. Para eles, os escritos de Bruno não indicavam delírio, mas organização. Havia método, havia repetição de padrões, havia intenção. Isso levantava uma pergunta ainda mais inquietante. Intenção de quê? Entre as teorias que ganharam força, uma se destacou pela consistência. Bruno teria planejado desaparecer temporariamente como parte de um processo simbólico, quase ritualístico. Não um ritual religioso, mas filosófico. Um rompimento deliberado com a vida comum para renascer sob outro entendimento de si mesmo e do mundo. Essa teoria encontrava eco na figura de Giordano Bruno, o filósofo escolhido como símbolo central do quarto. Giordano defendia a ideia de que o conhecimento verdadeiro exigia ruptura, coragem e enfrentamento das convenções. Para alguns, Bruno Borges estaria tentando viver essa filosofia, não apenas estudá-la, mas nem todos aceitavam essa explicação. Havia também quem enxergasse algo mais perigoso: manipulação externa. A possibilidade de que Bruno tivesse sido influenciado por alguém, presencialmente ou pela internet, começou a ser considerada. Fóruns, grupos fechados, comunidades online que discutiam temas obscuros passaram a ser analisados. Nenhuma prova concreta surgiu, mas a dúvida permaneceu. E se ele não estivesse sozinho nessa jornada? A família acompanhava tudo com angústia crescente. Para eles, cada nova teoria era uma faca de dois gumes. Por um lado, mantinha o caso vivo e a esperança de encontrar Bruno. Por outro, afastava ainda mais a possibilidade de uma resposta simples. A mãe de Bruno repetia em entrevistas que o filho era inteligente, sim, mas também era humano. E humanos erram. Humanos se perdem. Humanos precisam ser encontrados. Enquanto isso, o tempo passava. Dias viraram semanas. Semanas viraram meses. E nenhuma pista concreta surgia. Nenhuma imagem de câmera. Nenhum relato confiável de alguém que tivesse visto Bruno após o dia 27 de março. O Acre inteiro parecia pequeno demais para esconder alguém por tanto tempo e grande demais para permitir certezas. A investigação entrou no que policiais costumam chamar de zona cinzenta, quando não há crime comprovado, mas também não há explicação plausível. Não havia como tratar o caso como homicídio. Não havia elementos para falar em sequestro, e não havia provas suficientes para afirmar uma fuga planejada. O desaparecimento de Bruno Borges passou então a existir em um limbo jurídico e emocional. Para a sociedade, o mistério seguia fascinante. Para a família, era torturante. Cada dia sem notícia era um dia de espera sem fim. A esperança começava a se misturar com o medo de que talvez nunca houvesse uma resposta completa. E foi exatamente quando o caso parecia caminhar para um silêncio definitivo que algo inesperado aconteceu. Algo que ninguém previu. Algo que mudaria novamente o rumo da história. Porque quando todos já se perguntavam se Bruno Borges ainda estava vivo, ele estava prestes a reaparecer. E esse retorno, longe de encerrar o mistério, iria aprofundá-lo ainda mais. O silêncio, a família e o peso do tempo. Enquanto o Brasil discutia teorias, analisava símbolos e tentava decifrar códigos, o tempo seguia seu curso de forma implacável. Para quem acompanhava o caso pela internet, cada novo dia era apenas mais uma atualização possível. Para a família de Bruno Borges, cada dia era um teste de resistência emocional. O desaparecimento deixou de ser novidade.
tornou-se rotina. A casa, antes barulhenta com a presença do jovem, passou a conviver com um silêncio estranho, quase opressor. O quarto de Bruno, agora conhecido nacionalmente, permaneceu fechado novamente, como se guardasse não apenas símbolos, mas a própria ausência do rapaz. Para a família, entrar ali era reviver tudo. Olhar para aquelas paredes era olhar para perguntas sem resposta. A mãe de Bruno vivia um conflito constante. De um lado, a esperança, a ideia de que o filho estava vivo, em algum lugar, seguindo um plano que só ele entendia. De outro, o medo, o receio de que algo tivesse dado errado, de que Bruno pudesse estar doente, perdido ou em situação de risco. O pior dos medos, no entanto, era aquele que ninguém queria nomear. A ausência prolongada começou a pesar também sobre os amigos. Alguns continuaram acreditando que Bruno reapareceria a qualquer momento. Outros começaram a se afastar, não por falta de carinho, mas por não saber como lidar com a dor constante. O caso, que no início gerava mobilização e união, passou a gerar cansaço emocional. E isso é comum em desaparecimentos longos. O mundo segue, mas quem espera fica preso no mesmo dia. A polícia, por sua vez, começou a reduzir o ritmo das investigações. Sem novas pistas, sem indícios de crime e sem movimentações financeiras ou digitais, o caso entrou em uma fase burocrática. O desaparecimento não foi arquivado, mas também não avançava. Cada linha investigativa aberta terminava no mesmo lugar nenhum. Isso gerava frustração. Para os investigadores, era um caso atípico. Para a família, era uma espera interminável. A sensação era de que Bruno havia se dissolvido no ar, deixando apenas perguntas. A mídia também começou a mudar o tom. O caso já não era tratado com a mesma intensidade dos primeiros dias. As matérias passaram a ser menos frequentes. As manchetes diminuíram. Novos assuntos ocuparam espaço. O menino do Acre começava lentamente a desaparecer também das capas, embora permanecesse vivo nas redes sociais e na memória coletiva. Mas dentro da casa da família Borges, nada havia mudado. O celular ainda era checado compulsivamente. Cada ligação desconhecida gerava expectativa. Cada barulho na porta trazia um sobressalto. O tempo parecia ter parado no dia 27 de março de 2017. O mais difícil não era apenas não saber onde Bruno estava, era não saber por quê. Sem um motivo claro, o desaparecimento se tornava ainda mais cruel. Se fosse um sequestro, haveria negociação. Se fosse um crime, haveria investigação mais direta. Se fosse uma fuga, talvez houvesse um bilhete, uma explicação mínima. Mas ali não havia nada disso. Havia apenas silêncio. E o silêncio, quando se prolonga, começa a falar coisas terríveis. A família começou a se perguntar se havia falhado em perceber sinais. Se Bruno havia pedido ajuda de alguma forma que ninguém soube interpretar. Se aqueles escritos no quarto eram um pedido de socorro disfarçado de filosofia. Essas perguntas não tinham resposta, mas insistiam em voltar. O tempo também começou a alterar a percepção pública do caso. Algumas pessoas passaram a tratar o desaparecimento como um experimento. Outras como uma performance. Havia quem minimizasse a dor da família, tratando o caso como curiosidade da internet. Isso machucava profundamente, porque para quem vivia aquilo de perto, não havia nada de curioso ou artístico na ausência de Bruno. Havia dor real. À medida que os meses passavam, uma pergunta começou a se impor, mesmo contra a vontade de todos. E se Bruno nunca voltar? Essa pergunta não era dita em voz alta, mas pairava no ar, e ela carregava um peso devastador.
porque aceitá-la significava começar a viver sem respostas definitivas. Significava aprender a conviver com a incerteza como parte da vida. Foi nesse período que a família decidiu continuar falando. Mesmo cansada, mesmo ferida, mesmo exposta, ela seguia dando entrevistas, fazendo apelos, pedindo que quem soubesse de algo se manifestasse. Não por fama, não por atenção, mas porque o esquecimento seria a pior derrota. E enquanto todos se acostumavam à ausência de Bruno, algo inesperado estava prestes a acontecer. Algo que ninguém previa. Algo que mudaria novamente o rumo da história. Porque quando o tempo já parecia inimigo definitivo, ele trouxe consigo uma reviravolta que surpreendeu o país inteiro. Bruno Borges estava prestes a reaparecer, e esse retorno, longe de encerrar a dor, abriria um novo capítulo, ainda mais complexo, ainda mais perturbador, o retorno inesperado que não trouxe respostas. Era 11 de agosto de 2017, quase 5 meses depois do desaparecimento. Quando o caso de Bruno Borges já começava a ser tratado como mais um mistério sem solução, uma notícia atravessou o país como um choque elétrico. Bruno havia reaparecido. Não foi uma grande operação policial. Não foi uma denúncia anônima. Não foi uma pista encontrada por investigadores. Bruno simplesmente voltou. Ele foi localizado em Rio Branco, na mesma cidade de onde havia desaparecido. Estava vivo, fisicamente debilitado, visivelmente magro, com aparência cansada e emocionalmente abalado. A imagem do jovem reaparecido correu rapidamente pela imprensa e pelas redes sociais. Em poucas horas, o Brasil inteiro comentava a mesma coisa. O menino do Acre voltou. O primeiro sentimento coletivo foi alívio. Depois de meses de angústia, a ideia de que Bruno estava vivo trouxe um suspiro geral. Para a família, foi um momento impossível de descrever. Abraços, choro, incredulidade. O filho que parecia perdido para sempre estava ali, em carne e osso. Mas o alívio durou pouco. Quase imediatamente surgiram as perguntas que ninguém conseguia evitar. Onde ele esteve todo esse tempo? Com quem? Por quê? E foi nesse ponto que a história tomou um rumo ainda mais estranho. Bruno não explicou. Ele falou pouco, evitou entrevistas longas, disse que precisava de tempo. Afirmou que não havia sido sequestrado, mas não apresentou uma narrativa clara sobre os meses em que esteve desaparecido. Não apontou responsáveis, não descreveu locais, não revelou detalhes que pudessem encerrar o caso de forma objetiva. O silêncio voltou, mas agora vindo do próprio protagonista da história. A polícia retomou os contatos. Tentou ouvir Bruno de maneira formal. Mas, juridicamente, havia um problema. Não havia crime comprovado. Se Bruno afirmava que não foi vítima de sequestro ou violência, não havia base legal para forçá-lo a falar mais do que desejava. O caso, do ponto de vista técnico, começava a se encerrar. Mas do ponto de vista humano e social, ele estava longe disso. A sociedade passou do alívio para a desconfiança. Como alguém desaparece por quase 5 meses, mobiliza o país inteiro, reaparece vivo e não explica nada? Essa pergunta ecoava em redes sociais, programas de televisão, rodas de conversa. Alguns passaram a acreditar que tudo havia sido uma encenação planejada. Outros diziam que Bruno estaria protegendo alguém. Havia também quem defendesse que ele simplesmente não conseguia explicar, porque o que viveu era íntimo demais, complexo demais ou doloroso demais. A imagem de Bruno reaparecido era a de alguém diferente. Não apenas mais magro ou cansado, mas mais fechado, mais distante, como se tivesse atravessado algo que não podia ou não queria colocar em palavras.
Psicólogos que analisaram entrevistas breves apontaram sinais de alguém que passou por uma experiência intensa, seja ela externa ou interna. O mistério, em vez de diminuir, se aprofundou. A família, agora com o filho de volta, enfrentava um novo dilema. O alívio de tê-lo vivo vinha acompanhado de uma pressão externa enorme. Jornalistas queriam respostas. O público queria explicações. Mas dentro de casa, a prioridade era outra: cuidar de Bruno. Eles passaram a proteger o jovem do assédio midiático. Cancelaram entrevistas, pediram respeito, disseram que o mais importante era sua recuperação emocional. Isso gerou reações divididas. Alguns compreenderam, outros criticaram, dizendo que o país merecia uma explicação. Mas a verdade é que ninguém sabia o que Bruno realmente havia vivido. Ele não negava o desaparecimento. Não dizia que tinha sido um mal-entendido. Apenas não contava. E esse silêncio passou a ser interpretado de todas as formas possíveis. A polícia, sem elementos para seguir, encerrou a parte investigativa ativa. Oficialmente, Bruno havia sido encontrado. O desaparecimento estava resolvido, mas o caso, para o imaginário coletivo, estava mais aberto do que nunca. Porque agora havia uma nova pergunta, talvez ainda mais inquietante que a primeira. O que alguém vive para desaparecer por 5 meses e voltar sem conseguir explicar? Bruno Borges reapareceu. Mas o mistério não desapareceu com ele. Na verdade, ganhou uma nova camada, mais densa, mais desconfortável. E a partir daquele momento, a história deixava de ser apenas sobre um sumiço inexplicável e passava a ser sobre o silêncio de quem voltou. Verdade, silêncio e o mistério que sobrou. Com o reaparecimento de Bruno Borges, o país acreditou por alguns dias que finalmente teria respostas. Mas o que veio depois foi algo ainda mais perturbador: o silêncio. Não o silêncio do desaparecido, mas o silêncio de alguém que voltou e escolheu não contar. Bruno permaneceu recluso. Evitou entrevistas. Quando falou, falou pouco. Disse frases genéricas, pediu compreensão. Afirmou que precisava de tempo. Reforçou que não havia sido sequestrado e que estava bem, mas não explicou onde esteve, como sobreviveu ou por que decidiu desaparecer. Esse silêncio dividiu opiniões. Para parte do público, Bruno tinha todo o direito de se calar. Ninguém é obrigado a transformar a própria vida em espetáculo. Depois de meses desaparecido, o mínimo seria respeito ao seu tempo de recuperação. Para outros, no entanto, a postura soava estranha. Afinal, o desaparecimento mobilizou polícia, imprensa, voluntários e a comoção de um país inteiro. Não explicar nada parecia injusto. As redes sociais voltaram a ferver. Teorias se reformularam. Algumas foram abandonadas. Outras ganharam força. A ideia de seita perdeu espaço. A hipótese de sequestro foi praticamente descartada. Em seu lugar, cresceram interpretações mais psicológicas e simbólicas. Bruno teria planejado tudo como um experimento pessoal, um retiro intelectual extremo, uma ruptura deliberada com a vida comum. Especialistas em psicologia passaram a comentar o caso sob outra ótica. Alguns apontaram que pessoas altamente introspectivas, imersas em estudos filosóficos profundos, podem desenvolver a necessidade de isolamento radical. Não como fuga, mas como tentativa de reorganizar a própria identidade. Nesse contexto, o desaparecimento não seria um surto, mas uma escolha, ainda que incompreendida. Outros foram mais cautelosos. Alertaram que o silêncio prolongado pode indicar fragilidade emocional, confusão interna ou até medo de exposição. Falar exigiria reviver tudo,
Exigiria enfrentar julgamentos, críticas e interpretações distorcidas. Talvez Bruno simplesmente não estivesse preparado para isso. Enquanto o debate seguia, a polícia manteve o caso encerrado. Do ponto de vista legal, não havia mais o que investigar. Bruno estava vivo, não denunciava crime, não apontava culpados. Não havia como prosseguir. O desaparecimento foi oficialmente tratado como resolvido. Mas para a sociedade, não. O quarto continuava lá. Os símbolos continuavam sem explicação definitiva. Os meses de ausência continuavam envoltos em mistério. A história passou a ocupar um lugar curioso. Não era mais um caso policial, mas também não era apenas uma escolha pessoal. Era algo entre os dois. Algo que escapava às categorias tradicionais de crime, mas que ainda incomodava profundamente. A família, agora com Bruno em casa, passou a ser alvo de julgamentos injustos. Havia quem acusasse os pais de conivência. Outros diziam que tudo não passava de encenação. Comentários cruéis circularam na internet, ignorando completamente a dor vivida durante meses de incerteza. O que muitos esqueciam é que, independentemente das teorias, uma família sofreu. O próprio Bruno tornou-se personagem de versões conflitantes. Para alguns, um gênio incompreendido. Para outros, um jovem irresponsável. Para muitos, apenas um enigma humano difícil de decifrar. O que ninguém conseguiu negar é que o caso revelou algo maior: a necessidade humana de respostas. O público queria um final claro, uma explicação objetiva, um ponto final. Mas a vida real raramente funciona assim. Algumas histórias terminam sem conclusão. Algumas perguntas ficam sem resposta. E alguns silêncios dizem mais do que palavras. Bruno Borges voltou ao convívio social aos poucos, longe dos holofotes. O tempo passou. A internet encontrou novos mistérios. Mas o menino do Acre nunca foi completamente esquecido. Seu caso passou a ser lembrado sempre que se falava de desaparecimentos atípicos, de escolhas extremas, de limites entre liberdade individual e responsabilidade coletiva. E é justamente aí que mora o desconforto final, porque se Bruno escolheu desaparecer, o direito era dele. Mas o impacto dessa escolha foi coletivo. E quando alguém some sem explicação, deixa para trás não apenas silêncio, deixa perguntas que não pertencem só a ele. A história se aproximava do fim. Mas não de um fim confortável, de um fim aberto, de um fim que exige reflexão. E é nesse ponto que a pergunta muda mais uma vez. Não é mais apenas onde Bruno esteve. É o que fazemos com histórias que não se explicam por completo. Na próxima e última parte, resta encarar o encerramento possível, não com respostas definitivas, mas com memória, reflexão e responsabilidade. Porque nem todo mistério se resolve, mas todo mistério deixa marcas. O mistério que não se fechou. O tempo passou, as manchetes diminuíram, a curiosidade coletiva encontrou novos assuntos. Mas o caso de Bruno Borges nunca se encerrou de verdade. Ele apenas mudou de lugar, saiu do noticiário diário e passou a existir em um espaço mais silencioso, onde vivem as histórias que não cabem em conclusões simples. Bruno voltou. Isso é um fato. Mas as respostas não. O quarto continua sendo lembrado como um símbolo de algo que ninguém conseguiu decifrar por completo. Os escritos, os códigos, as referências filosóficas seguem abertos a interpretações. Para alguns, representam uma jornada intelectual extrema. Para outros, um alerta sobre isolamento, pressão interna e a fragilidade humana quando se caminha sozinho por caminhos profundos demais. A polícia encerrou o caso. A família seguiu a vida como pôde.
Bruno escolheu o silêncio, e é justamente esse silêncio que transforma a história em algo maior do que um simples desaparecimento. Porque quando alguém some, mobiliza um país inteiro e retorna sem explicar o que viveu, fica uma sensação incômoda de incompletude. Um espaço vazio onde a verdade poderia estar, mas não está. Talvez nunca esteja. O caso do menino do Acre não é apenas sobre um jovem que desapareceu. É sobre os limites entre o direito individual e o impacto coletivo, sobre o quanto precisamos de respostas para seguir em frente e sobre como nem todo mistério termina com um ponto final. Algumas histórias terminam com silêncio, outras com perguntas, e talvez o mais honesto seja aceitar que nem tudo pode ser totalmente explicado, mas tudo pode ser lembrado com respeito. E agora, eu quero saber de você. Você acredita que Bruno Borges contou toda a verdade? Ou acha que ainda existe algo importante que nunca veio à tona? Deixe sua opinião nos comentários. Se esse caso te fez refletir, deixe o like para que mais pessoas conheçam essa história. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar outros casos que desafiam explicações fáceis. Compartilhe este vídeo, porque manter a memória viva também é uma forma de justiça. E nunca se esqueça, porque todo crime precisa ser solucionado.